Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. O Deus que busca o rejeitado. Havia uma mulher que tinha tido algumas experiências em sua vida que lhe trouxeram dor, que lhe trouxeram sofrimento, que lhe causaram angústias. E essa mulher mudou-se de cidade, melhor, mudou-se de vila. E aí, ela estava vivendo uma vida nova. Mas o passado dela sempre lhe assombrava. E de repente alguém começou a dizer, bem, olha, essa mulher, na verdade, essa mulher aí, ela é uma ladrona de esposos. Ela é uma destruidora de família. E logo a sua má fama foi crescendo, foi aumentando. Era hábito das mulheres ir logo pela manhã, ainda no frescor da manhã, buscar a água para suprir as necessidades de sua casa. Esse era um papel das mulheres daquela aldeia. E as mulheres iam para buscar água todos os dias, como costumeiramente faziam. E um certo dia, aquelas mulheres daquela vila, sabendo da história desta mulher, elas começaram a murmurar umas com as outras, enquanto elas estavam lá, e agora vem chegando essa mulher com essa má fama, e enquanto ela se aproxima, uma disse, olha, está chegando aí a destruidora de lares, está chegando aí aquela que rouba maridos. A outra disse então, toma cuidado com o teu esposo. Outra sussurrou bem alto, sabendo que ela podia ouvir, dizendo assim, vigia com o teu marido, porque ela hoje está no 6º relacionamento. E alguém fez questão de dizer, e esse marido que ela está nem é dela. Aquela mulher abatida, ouvindo tudo aquilo, e as outras sabiam que ela estava ouvindo. Ela teve uma ideia naquele dia. Ela sentiu-se tão humilhada, sentiu tanta raiva, sentiu tanta coisa, que ela teve uma ideia. Já sei. Eu virei buscar água quando ninguém mais vai estar aqui. É melhor sentir o calor do sol sobre mim ao meio-dia, quando ninguém vem buscar água, do que ter que sentir tanta humilhação de tais senhoras. E assim ela fez. As mulheres no frescor da manhã iam buscar suas águas e já não podiam mais vê-la. Conseguiram, tudo que elas queriam era que ela não estivesse mais com elas naquele lugar. E então ela esperava, até que o sol estava aproximando-se do meio-dia, e então ela ia buscar água, sozinha, enclausurada, sentindo-se condenada, sentindo-se ninguém, talvez com aquelas palavras soando no seu coração, ladrona de esposos, destruidora de lares, e todo tipo de xingamento que você pode imaginar. E então ela passou a fazer isso sempre ao meio-dia. E um certo dia, ela esperou até que o sol aproximava-se do meio-dia. Mas uma cena começa a acontecer, porque Jesus, o Senhor, Ele chega no poço por volta de umas 11h30 da manhã, cansado, com sede, e não havia ninguém ali, está ele e os discípulos. E então ele diz assim para os discípulos, para comprar comida, ele estava cansado, que eles fossem comprar comidas. Na verdade, ele
dispensou os discípulos para encontrar-se a só com aquela mulher. Ele queria encontrá-la. Ele sabia que ela estaria ali. Ele sabia que aquele momento era o momento em que ela iria se aproximar do poço para tirar água. E então ela olhou e o sol já estava dando meio-dia e ela sai com o seu cântaro vazio, cabeça baixa, sentindo-se à vontade, sozinha, não tendo que ouvir mais nenhuma acusação, não tendo que sentir-se humilhada. Ela pensava, esse é o melhor momento para buscar água. Ninguém vai poder dizer nada. E nem imaginava a maravilha que estava preparado para ela. Porque quando ela chega no poço, há um homem judeu, e ela então estranha, porque esse homem diz assim para ela, sentado na beira do poço, aparência de cansaço, aparência de sede, e ela vem para buscar água. Ele diz então, dá-me de beber. E ela numa forma de se defender, diz assim, como você pede a mim água, sendo eu uma mulher samaritana? A Bíblia diz que os judeus não se davam muito, não conversavam muito com os samaritanos. Mas aquela foi a forma dela de se defender. Ela pensou, esse vai vir para me julgar, esse vai vir para me condenar, esse vai vir para trazer o meu passado de volta. Mas quando ela tem esse encontro com o Senhor, então algo maravilhoso acontece. Glória a Deus. E aí no capítulo 4 da sua Bíblia, vai nos falar dessa história. Glória a Deus. Então no verso 7 diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse, Jesus, dá-me de beber. No verso de número 9 ela diz assim, como sendo tu judeu pedes a mim de beber, eu que sou uma mulher samaritana? No verso 10 ele diz assim, se tu conheceras o dom de Deus, diga o dom de Deus, diga o presente de Deus, diga a dádiva de Deus, glória a Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é, diga quem é, glória a Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, glória a Deus. Esse é um momento maravilhoso porque Jesus pediu água e ela retruca num sistema de defesa. Porque quando nós nos sentimos feridos, machucados, nós sempre machucamos outros para nos defender na ideia de que ninguém olhe para nós e ninguém veja em nós nenhuma fraqueza. Aquela mulher não queria se mostrar fraca, apesar de estar indo naquele horário de meio-dia buscar água. Ela não queria sentir-se mais culpada, humilhada, julgada. Então ela se defende assim, sendo hostil. Como tu pedes a mim água? Eu que sou uma mulher samaritana. Você é um judeu. Era para afastá-lo. Quando nós estamos assim, debaixo de sentimentos tóxicos, debaixo de palavras de condenação, ou quando nós somos acusados pelo inimigo, por Satanás, quando traz de volta a nossa mente, o nosso passado, os nossos erros, nossas escolhas que não foram inteligentes e nos colocaram em situações e momentos em que nos fazem chorar. E ao deparar-nos com estas situações, nos sentimos vencidos, nos sentimos derrotados. Então quando alguém se aproxima, a gente tem a tendência de ferir essa pessoa para que ela não se aproxime, para que não veja a nossa fraqueza. E a ideia é que ninguém diga para nós aquilo que nós já sabemos, mas que não conseguimos lidar com ele. Então aquela mulher vem para se proteger, dizendo isso para Jesus, mas ele já vai dando o diagnóstico. Esse sistema de defesa dela, esses sentimentos, esse momento angustiante que ela estava vivendo, aquele instante em que ela vai buscar água sozinha, só com ela mesma, só com sua mente, só com seus pensamentos, sentindo-se à vontade, não tendo ninguém para falar outra vez do seu passado. Tudo aquilo
era só porque ela não conhecia o dom de Deus. Quantas vezes nós estamos assim desejosos de ficar sozinhos? Quantas vezes nós temos áreas na nossa vida que não queremos que ninguém toque? E às vezes até mesmo o esposo, às vezes a esposa, tem área da nossa vida em que para nós não é bom lembrar. E isso nos machuca, nos fere. E para que a gente se defenda, a gente machuca os outros, a gente fere os outros, para afastá-los de nós. É assim que toda mente acusada reage. Desde o princípio é assim. Essa é uma ação natural do ser humano. Quando você não conhece o dom de Deus, é assim que você reage. A nossa ação, muitas vezes, elas são pensadas, mas as nossas reações são estímulos que a gente faz, realiza, ou diz, ou pensa, sem analisar. E quando aquela mulher faz isso, nós podemos ver a mesma ação, ou a mesma reação, quando o Senhor diz para o homem e para a mulher não comer do fruto, e então eles comem. Depois que comem, eles têm a consciência do pecado. Eles têm a consciência de que quebraram o princípio divino e que agora estão separados de Deus. Sentindo-se sozinhos, eles percebem a nudez, o que eles estavam nus, mesmo antes de pecarem, eles estavam nus, mas não sentiam vergonha, porque eles estavam envolvidos pela glória do Senhor. Era como se fosse um manto de glória. Então o homem e a mulher, eles caminhavam no jardim, não havia roupa física para eles, mas eles não sentiam vergonha, porque estavam cobertos de glória. A Bíblia diz que Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo, e de glória e de honra nos coroou. Essa palavra coroou quer dizer envelopou. Então Ele nos cercou de glória. Amém? Então eles caminhavam nus e não sentiam vergonha. Mas quando eles comem do fruto, eles têm a consciência de que quebraram o princípio divino. Então vem a vergonha. E a vergonha é irmã do medo. Vem o medo. E o medo é inimigo de Deus. A vergonha é inimigo de Deus. A condenação é inimiga de Deus. E a mente do homem se tornou assim. Uma mente cauterizada pelo medo, pela culpa e pela condenação. Então a primeira ação do homem é procurar vestir-se, foi fazer roupas para vestir ele e a mulher de folhas de figueira. Então quando Deus chega no jardim, caminhando no jardim, a Bíblia diz que Deus caminhando no jardim diz: Adão, onde está você? Onde está você? Ele responde: eu estou aqui. Onde está você? Eu estou aqui escondido, porque ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu. Ele tem a consciência da culpa, e a consciência da culpa sempre vai trazer o medo, sempre vai trazer sentimentos tóxicos que nos afastam de Deus, que nos afastam do milagre, que nos afastam do Deus que pode mudar nossas vidas, que nos afastam do único que pode nos fazer de novo, porque Ele foi quem nos criou. Glória a Deus. Ele pode consertar aquilo que está aqui dentro de nós, sentimentos, vontades, situações que são geradas no decorrer e no decurso da nossa vida, com os quais nós não somos capazes de lidar no dia a dia. Porque algumas pessoas vivem vários relacionamentos sem sucesso, relacionamentos frustrados, porque têm sentimentos, têm uma alma que foi machucada, que foi ferida e vive sob a culpa. E quando alguém chega nesse momento de tocar na culpa, essa pessoa se defende ofendendo, machucando, ferindo, humilhando, para afastar essa pessoa, para não tocar na ferida. Adão teve essa atitude. Se escondeu, não queria se aproximar de Deus, e você quer ver, isso sempre acontece. Quando o profeta teve uma visão de Deus, Isaías 6, ele teve uma visão de Deus. Até então, ele já era profeta, os teólogos dizem que ele era o profeta dedo duro, ele sempre chegava e dizia: eis que assim diz o Senhor, e aí já liberava o decreto e não se importava com o resto. Mas, nesse dia, ele está chorando, eu imagino que ele estava buscando ao Senhor,
buscando direção de Deus, e então ele teve uma visão, os céus se abrem para ele, ele vê a glória do Senhor, vê o grande trono branco, e quando ele tem essa visão, ele diz: ai de mim, que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. Ele teve a consciência do pecado, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele diz isso, ele já diz na consciência não só da culpa, mas da condenação. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, ou seja, vou morrer agora, por causa desse sentimento. E qual é a ideia? Afastar-se. A ideia é nos afastar do Senhor, por causa de nossa culpa. Então o Senhor diz para o anjo tirar uma brasa com a tenaz, e o anjo vai lá, pega a tenaz, pega uma brasa debaixo do altar do Senhor e desce até ele. Ele diz: estou morto, vou ser fulminado agora, pois eu vi a glória do Senhor, eu sou pecador. Quando o anjo chega, toca os lábios dele, eu imagino ele pronto para morrer, fecha os olhos, e aí é por isso que o anjo diz assim: eis que isto tocou os teus lábios, porque ele esperava morrer. Purificados estão os teus pecados. Glória a Deus. Aquele momento foi extraordinário, porque ele esperava juízo de Deus contra os seus pecados. E ele tinha consciência que o juízo para o pecado é morte. Mas o Senhor não queria matá-lo. O Senhor queria mostrar graça. O Senhor queria mostrar o que ele iria realizar através do Messias. E é por isso que ele se tornou o profeta messiânico. Glória a Deus. Isaías, a partir daí, torna-se o profeta messiânico, e é um dos profetas que mais traz revelações e profecias a respeito de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vemos isso também na vida de uma outra pessoa, que é Pedro. Pedro recebe a presença do Senhor em seu barco, o milagre é manifesto, e quando ele vê tanto peixe, em uma hora imprópria, em um lugar impróprio, ele diz: é Deus que está nesse lugar. Ele se dobra e diz assim: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a ideia que nós temos. Todas as vezes que nós nos deparamos com o sentimento de culpa, nós também somos feridos, somos machucados pelo sentimento de juízo, de condenação. E isso traz para nós uma reação que é involuntária e que é inconsciente, afastar-se de Deus. Mas Deus mostra aqui nesse texto que esse Deus é um Deus que ama e busca o rejeitado. É um Deus que ama e vai após e vai atrás do pecador. Glória a Deus! Ele é maravilhoso. Ele sabia que aquela mulher estaria ali naquele momento, então ele vai, e quando ela tenta se defender, ferida porque ouviu muito daquelas mulheres: você é destruidora de lares, você hoje tem um marido, mas nem é teu. Aquilo machucou, aquilo feriu, o próprio passado e a própria consciência já lhe condenavam. Quando ela vê aquele homem judeu, então ela vai se defender, mas nem sabia que ele não estava ali para condená-la, mas para absolvê-la da sua culpa. Porque ele mesmo é quem assumiria a culpa dela na cruz do Calvário. Glória a Deus! Você pode glorificar ao Senhor Jesus essa noite. Você pode declarar que você o ama. Glória a Deus! Quando ela tem esse encontro com o Senhor, ele diz assim, ele diz para ela o porquê daquela atitude. Ele diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, se tu conheceras o presente de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Ela sabia do que ele estava dizendo. Então ela rapidamente disse: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, pois é fundo. Onde tens a água viva? És tu então maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e também todo o seu gado?
todos os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Quando ele diz isso, ela lhe diz assim, então, rapidamente: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, não venha aqui para tirá-la, para que eu não tenha mais que sofrer essa humilhação, para que eu não tenha mais que sofrer essa condenação. E Jesus começa a mostrar para ela o seu amor e a sua misericórdia. Jesus é tão impressionante, e nós conhecemos tão pouco do Senhor, porque nós pensamos que Jesus, Ele expunha os pecados das pessoas, e nós pensamos que Jesus tratava as pessoas de maneira áspera, de maneira grosseira. Nós temos a ideia de, eu sou crente, eu sou contra o pecado, e isso é maravilhoso. Todos nós crentes temos que ser contra o pecado mesmo, mas não podemos ser contra as pessoas. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Glória a Deus, Ele foi chamado de amigo de pecadores, porque se relacionava com essas pessoas. Quem foram as pessoas que mais foram abençoados pela vida de Jesus aqui na terra? Os pecadores, os publicanos, as prostitutas, os ladrões, os excluídos, aqueles que pela lei eram impuros. Foram estes que foram alcançados e que receberam maiores milagres em suas vidas. Estes que se aproximavam de Jesus sem sentir censura de sua parte, sem ouvir dele nenhuma voz de sarcasmo, sem ouvir dele nenhuma voz de condenação ou de acusação. Por isso os pecadores sentiam-se à vontade ao lado de Jesus, porque Ele é o Deus que vem em busca do pecador, é o Deus que busca o rejeitado. Você pode dar glória a Deus? Quem está entendendo? Ele é o Deus que ama. Nós nos apegamos à justiça própria, e nós não só somos contra o pecado, mas nos tornamos também contra as pessoas. Mas Jesus nunca foi contra o pecador, Ele sempre foi contra o pecado. Glória a Deus. Então aquela mulher está naquele diálogo com o Senhor, sem saber ainda quem estava falando com ela, mas ela entendeu que havia algo de especial naquela conversa. Jesus havia marcado aquele encontro ali. Glória a Deus. Ninguém passava por Samaria naquele trajeto. Glória a Deus. Ninguém fazia aquele trajeto, mas a Bíblia diz que era ali necessário passar por Samaria. É que era necessário, era especial, essa palavra era ali. Dá a entender urgência, especialmente para Jesus, porque Ele sabia que encontraria aquela mulher naquele lugar, naquele horário. Então Ele fez questão de ir até ela, de ir aonde ela estava. Ele sempre vai aonde o pecador está, e Ele ama o pecador aonde ele está, no estado em que ele está, na circunstância em que se encontra, preso da forma em que se encontra, e Ele é quem o tira de lá, quem o resgata, quem o liberta, quem o transforma, quem lhe dá vida nova. Aleluia. Esse é Jesus Cristo, o Senhor, o Deus que vai em busca do rejeitado. Naquela conversa com aquela mulher, ela disse para ele a respeito desse desejo de não ir mais àquele lugar. Dá-me dessa água viva para que eu não tenha mais sede, não tenha que voltar aqui tirar água. Então ele diz assim para ela, glória a Deus. Respondeu aquela mulher, disse Jesus à mulher, ainda no verso 15, vai, chama o teu marido e vem cá. Quando ela ouve isso, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Quando ela diz não tenho marido, ela baixa a cabeça num ar de condenação, pensando,
eu não posso receber dessa água da vida. Ela tem a ideia de que, quando ele pergunta pelo marido, que era uma das coisas que mais lhe machucava, o fato de estar no sexto relacionamento, ela baixa a cabeça, sente-se condenada e ela diz com verdade, ela diz, eu não tenho marido. Como é que Jesus lhe trata nesse momento? Jesus diz algo especial para ela, queridos. Ele elogia ela. Ele odeia o pecado, mas ele elogia a atitude dela. Quando ela diz, não tenho marido, Jesus diz, disseste bem, não tenho marido. Muitas vezes quando nós olhamos para esse texto, ele diz assim, vou ler toda a frase de Jesus, ele diz assim, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando nós lemos esse texto, temos a ideia que ele disse assim, disseste bem, porque já tiveste 5, e o marido com quem você está agora não é teu marido. Você daqui enfim falou a verdade. Quando nós vemos assim na nossa imaginação, então nós desconstruímos a visão real do Cristo. Porque essa mulher não se sente julgada, a história continua e ela não se sente julgada diante dele. Ele repete, ele diz para ela o que ela não havia dito. Ela só disse que não tinha marido, ele diz, disseste bem. Porque o fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive não é teu marido. Você falou a verdade. Quando ele diz isso, ela não se sente condenada. Sabe por quê? Porque não havia sarcasmo na sua voz, não havia uma cara fechada nessa hora, não havia uma expressão corporal de punição, revolta de Jesus contra ela, mas havia um semblante de compaixão. Havia uma postura de misericórdia. Havia uma voz meiga e suave que entrou no seu coração. E ela pôde então descobrir quem que estava falando com ela. Ele disse para ela assim, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher então responde, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E então Jesus começa a dizer a ela, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando da promessa messiânica, e ela estava entendendo. Isso aqui não era condenação, isso aqui não era reprovação para ela, isso aqui não era uma humilhação para ela. Ele estava falando de profecia, e ela sabia de profecia. Glória a Deus. Os samaritanos têm profecias semelhantes às dos judeus. Glória a Deus. Então, nesse momento aqui, veja que nessa conversa, Jesus com ela aqui, ela não se sentiu condenada. No verso de número 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus nunca disse isso para ninguém. No capítulo 3 de João, ele se encontra com um dos mestres da lei, chamado Nicodemos. Aqui você vê o amor de Deus, porque Jesus foi quem buscou essa mulher. Jesus é quem foi atrás dela para conversar com ela ao meio-dia. No seu lugar de vergonha, no seu lugar de dor. Por isso nós declaramos que no lugar da tua vergonha, será lugar de dupla honra. Glória a Deus.
No lugar da tua dor será o lugar da sua cura, em nome de Jesus. Jesus, no capítulo 3, ele é procurado por um teólogo, um dos mestres da lei. E ele busca o Senhor e Jesus começa a lhes falar do reino a partir de coisas simples. E ele não entende. Jesus disse para ele: você, tua teologia, teu conhecimento, toda a tua religião, você inteiro tem que nascer de novo. Porque ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Mas eu não entendo como pode um homem sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer de... Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Era teólogo. E o teólogo tem um sério problema. Ele sabe tudo. Aquele homem chega para Jesus e antes que Jesus fale com ele, ele diz assim: Senhor, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele diz: nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que faz se Deus não for com ele. Mas não sabia quem estava falando com ele. Glória a Deus. Aquela mulher não sabia, mas Jesus queria revelar para ela. Ele disse: se conheceras o dom de Deus, e se soubesses quem é que está falando contigo. Ela disse: Senhor, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Jesus disse para ela, ele não falou para o fariseu, não falou para o mestre da lei no capítulo 3, mas para ela ele disse: eu o sou, eu que falo contigo. Nessa hora que ele se revela o Cristo, o que ele não fez para mais ninguém. Aquela mulher fica tão maravilhada, e os discípulos chegam, e então ela vai correndo para a cidade. Ela vai correndo para a aldeia chamar as pessoas para dizer que ela encontrou Jesus. Mas ela estava envergonhada antes, sim ou não? Ela não queria encontrar com aquelas mulheres. Ela não queria ter que lidar com aquelas pessoas, de olhar para elas, porque olhar para aquelas pessoas lhe lembravam das acusações, porque ela não era bem vista. Mas agora ela encontrou Jesus. E ela sai correndo para a cidade, dizendo: venham, venham todos, venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Por acaso esse não é o Cristo? E a cidade inteira, toda aquela aldeia, mulheres e homens, crianças, saem correndo após ela para encontrar Jesus. Ela não sentia mais vergonha. Ela não sentia mais culpa. Mas por quê? Olhem para mim. Porque Jesus, e somente Jesus, pode transformar você. A transformação não acontece aqui na roupa. Muitos pensam que a transformação acontece logo aqui na roupa, na maneira de vestir. Não. Transformação começa aqui dentro. Mudar quem nós somos. Quem de fato somos. E a primeira cura que ele opera em nós é remover a culpa e a condenação. Ele não condenou aquela mulher. Ela se sentiu amada porque ele sabia tudo sobre ela e ele se revelou que ele era o Cristo. Lembra dos outros que eu mencionei? Quando Pedro recebe o milagre, ele diz: afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Quando ele percebeu que era Deus que estava no barco, quando o profeta viu a glória do Senhor, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Quando Adão ouve a voz do Senhor, ele se esconde. Mas quando ela ouve: eu sou o Cristo, ela não sente medo, ela não sente vergonha, ela não sente mais culpa, porque Jesus muda, transforma você completamente. Ele diz: quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, da água que eu lhe der, vai tornar-se nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Do que ele estava falando? De relacionamento. Aqueles relacionamentos frustrados que ela havia tido, é porque ela não conhecia o dom de Deus. Diga, dom de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 5, verso 17 de Romanos, que pelo pecado de um homem reinou a morte, a condenação no mundo. Mas muito mais, aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom
da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Era este Jesus que nos dá o dom da justiça pela fé. Aquela mulher creu no perdão, aquela mulher creu na salvação, aquela mulher creu em Jesus e trouxe toda a cidade. Ela não sentia vergonha de Jesus e não sentiu vergonha das pessoas. E a Bíblia vai dizer lá no final do capítulo que as pessoas declararam: olha, nós cremos agora, e não só pelo que tu falou, mas também porque nós vimos e testificamos que este de fato é o Cristo, o Salvador do mundo que havia de vir. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus essa noite. Jesus veio para perdoar o pecador, porque o pecador está sob condenação de si mesmo, porque todos são conscientes dos seus pecados, e a consciência do pecado traz culpa e condenação. Muitas pessoas estão presas no vício da bebedice, no vício do cigarro, no vício da prostituição, da pornografia, e em tantos outros vícios terríveis, que hoje aprisionam mentes, corações, destroem personalidades, pessoas, famílias, lares e sociedades inteiras. Mas eu quero dizer algo para você essa noite. Jesus transforma a gente. Jesus liberta a gente. Porque a obra que Ele faz em nós é mudar quem nós somos. Glória a Deus. É mudar quem nós somos aqui dentro. Dentro de nós. Nos dá consciência de quem nós somos a partir da obra que Ele realizou na cruz. Glória a Deus. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça. E Ele nos dá a justiça eterna dEle. Glória a Deus. E nós que somos imperfeitos e pecadores, podemos seguir caminhando em justiça, verdade e santidade diante dEle, diante da sociedade. Uma nova pessoa. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Glória a Deus, são nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.